Vamos lá, galera, questão de número 4. Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição, julguem os itens a seguir. O poder que emana do povo será exercido somente por meio de representantes eleitos. Não, nós acabamos de falar que pode ser por meio de representantes eleitos ou diretamente. 2. O Brasil rege-se nas relações internacionais pelo princípio da intervenção. Errado. Se nós pegarmos o artigo 4º, a ideia é uma ideia de não intervenção, justamente por vigorar a ideia de autodeterminação dos povos. E negativa de asilo político. Errado. O que vigora, a ideia aqui prevalecente, é uma ideia de concessão de asilo político e não de negativa, como descreve a alternativa. Gente, se eu já tirei a 1 e a 2, eu já tirei essa, eu já tirei essa, eu já tirei essa, eu já tirei essa. Então veja que eu já tenho a resposta, mas ainda porque eu quero os que estão certos. Mesmo assim, vamos analisar os itens 3 e 4. São objetivos fundamentais: a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Perfeito. Então, enquanto 1 está errado e 2 está errado, a 3 está correta. E a 4. A República Federativa do Brasil visa a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Cuidado para ele não colocar, quando eu falo ele, é o organizador de prova, colocar sul-americana. Muito cuidado. Latino-americana de nações por meio de integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Está perfeita a questão. Então, tanto o item 3 quanto o item 4 são itens que estão corretos. Então, 3 e 4 corretos. A questão de número 4, a resposta é a letra C. Vamos nessa, galera. Questão de número 5. Quanto à forma, o Estado brasileiro é classificado como? Não pode esquecer isso, tá? Olha só. Não confundir forma de Estado, é a primeira que você tem que saber, não confundir com forma de governo. Então tem que saber a forma de Estado adotada, tem que saber a forma de governo, não confundir com o sistema de governo e não confundir ainda com o regime de governo. Esse regime de governo, ele também pode ser chamado, ele também pode ser denominado de regime político. Então, regime de governo ou regime político, tá certo? O que é que nós temos? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Forma de Estado. É só lembrar do FE. Olha como é fácil. Federação. Então vai lembrar que federação começa com FE. Forma de Estado. Não tem como você esquecer. Federação, forma de Estado. Forma de governo é a República. Basta você lembrar o seguinte. Basta você lembrar o nome do Brasil. O Brasil, o nome é República Federativa do Brasil. Aqui o que é que você tem que lembrar? Que o nome do Brasil representa as formas. Se aqui é federação e fé é forma de Estado, automaticamente aqui só pode ser a forma de governo. Sistema de governo. O sistema é presidencialista. Sistema presidencialista. Não tem como você esquecer. Veja que forma de Estado, ó, sistema de governo. Federação não tem S, república não tem S, mas presidencialista, veja que apresenta 2 S, para que você não esqueça um S aqui e um S aqui. Tá certo? E o regime de governo é a democracia, veja que também não aparece o S, para que você confunda com o sistema.
Então vamos lá. Voltando à questão. Quanto à forma, o Estado brasileiro, então ele quer forma de Estado. Não é democrático, não é republicano, não é Estado democrático de direito, é federativo, sujeito ao princípio da indissolubilidade. O que é isso? Quer dizer que as partes integrantes do Estado brasileiro, elas não podem se dissociar, não podem se separar do país. Portanto, a questão de número 5, a resposta correta é a letra E. Olha só, uma questão aí, é a questão de número 6. É uma questão que envolve o sistema de governo, envolve o sistema parlamentarista. Vamos aqui, antes de analisar a questão, entender o seguinte, que quando nós falamos do parlamentarismo, nós precisamos entender que esse parlamentarismo se enquadra como sistema de governo. E é neste sistema de governo que sai o chefe de governo, ou seja, aquele que é responsável de fato pelo processo de governar. Então, o chefe de governo no parlamentarismo obrigatoriamente é o primeiro-ministro. É o primeiro-ministro. Agora, é importantíssimo frisar que atrelado a esse sistema, nós temos a forma. Então, nós temos sempre o seguinte, a forma de governo ao lado da ideia do sistema parlamentarista. É aí, então, que nós podemos ter dois cenários. Ou seja, pode aparecer uma monarquia parlamentarista, é o caso da ideia de que o rei reina, mas não governa. Ou seja, o rei funciona como um chefe de Estado. É a ideia de uma monarquia constitucional, tá certo? E nós temos ainda a possibilidade de uma república parlamentarista, onde eu tenho um presidente, eu tenho um primeiro-ministro, mas quem governa de fato é o primeiro-ministro, porque ele é o responsável pelo sistema de governo, então ele é o chefe de governo. Neste caso aqui o presidente seria o chefe de Estado, tá certo? Importante frisarmos que esse chefe de governo, ele é escolhido pelo parlamento. Veja que o nome não poderia ser outro, porque parlamentarismo, a grande força aqui está no poder legislativo, porque este parlamento, ele vai escolher a representatividade do poder executivo. Então, enquanto o indivíduo tiver confiança do parlamento, ele permanece. Tá certo? Então é lógico que ele tem que ter a maioria do parlamento, senão ele não vai ter o voto de confiança, como a gente chama no âmbito técnico. Vamos lá analisar as alternativas da questão de número 6. O parlamento não poderá destituir o gabinete, ou seja, o conjunto de ministros. Por que ele falou isso? Porque aqui pode ser um primeiro-ministro, como pode ser um conjunto de ministros, um colégio de ministros, enfim, um conselho de ministros, como se chama. Por razões exclusivamente de ordem política, não poderá, errado, pode sim. Se ele perder a confiança do parlamento, o gabinete de ministros, o conjunto de ministros, o colégio de ministros, o conselho de ministros cai, ou o primeiro-ministro. O poder legislativo representado pelo Parlamento Nacional, correto, além de fazer as leis, correto, também é responsável pelo controle do governo, sim, tomando posições políticas fundamentais. Exatamente, a letra B, ela está corretíssima. Letra C, as funções executivas serão desempenhadas por um primeiro-ministro, sim, que poderá ou não ser escolhido pelo partido com maior representação. Errado, porque se não é um partido com maior representação, automaticamente ele não vai ter a maioria do parlamento, então ele não pode permanecer, então não faz sentido dele ter sido escolhido. Vamos para a letra D. Os países com sistemas parlamentares são sempre monarquias constitucionais. Na verdade, aqui o sistema é parlamentarista. Não se admitindo no parlamentarismo a forma de governo republicano. A gente acabou de falar que pode ser uma república parlamentarista. Então está errado quando se fala que não se admite esta república parlamentarista, ou seja, um presidente e um primeiro-ministro. E o chefe de Estado e de governo são cargos exercidos necessariamente pela mesma pessoa. Não, isso é no presidencialismo. No parlamentarismo, o chefe de governo é o primeiro-ministro, enquanto que o chefe de Estado pode ser o rei, como pode ser um presidente. Então a questão de número 6,
A resposta correta é a letra B.